Primeiro passo aqui, a gente organiza as peças masculina, feminina e infantil, distribui aqui na tela. Segundo passo, a gente verifica se o ângulo delas estão igual a zero. Se tiver igual a zero aqui, está tudo certo para a gente fazer o cadastro. Próximo passo é a gente selecionar as peças e atribuir um nome a elas. Nesse caso aqui, eu estou selecionando as frentes. Nessa modelagem desse cliente, as infantil, elas têm frente V, frente redonda, e a adulta só tem a frente redonda. Então, eu vou selecionar aqui, criação, renomear objetos selecionados, e vou atribuir aqui o nome de frente. Então, ok. Aqui, nesse caso aqui, eu vou selecionar somente essas frente V, tá? Vou dar um Alt Tab, criação, renomear, e vou abreviar para FV, que é frente V. Depois eu vou selecionar aqui as costas. Vou pegar aqui as costas, criação, renomear, e vou colocar o nome de costa. Depois, por fim, a gente vai fazer aqui as mangas direita e manga esquerda. Vou pegar aqui, vou só organizar aqui. Então, aqui, é possível já identificar aqui na peça, tá? A parte direita e a parte esquerda, às vezes para ajudar a costureira ali na hora de fechar as peças. Eu vou selecionar aqui, detalhe. Vou selecionar aqui todas. Alt Tab. Eu vou abreviar aqui para MD. E a outra aqui vai ser ME, manga esquerda. Bom, só um momento que meu Pode estar. Mas você salvar pode fazer pela criação também. Esses montes que ele. áudio, teste, aula. Deixa eu só salvar aqui. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo. Sono. Aumentou pra você diferenciar. Hum. O controle do aparelho, que dá uma esquentinha. Se aumentar pra quê? Depois 17, quase ligar pra 15. Era 15. Essa agora de frio. Ar-condicionado no 15. Hum. Bom, vou voltar aqui. Vou selecionar aqui as mangas esquerdas. Vou abrir aqui o Sysbolt. Criação, renomear, e vou colocar aqui o nome de ME. Continuar, ok. Detalhe importante aqui, que antes de fazer o agrupamento, você pode selecionar todas as peças e colocar aqui o contorno do laser, né, que são 3 milímetros. Aí você deixa aqui externo. Tá? Nesse caso desse cliente aqui não tem, eles não usam laser, mas aí no caso de vocês poderia colocar. Beleza. Um outro detalhe importante aqui na marcação do tamanho das peças,
é importante colocar um contorno aqui na marcação do tamanho, pois se a peça for escura, o tamanho não aparece. Então você pode selecionar aqui todos, né, de uma vez, e aí vocês usam o F12 para colocar ali um contorno, para destacar, né, a peça. Eu vou pôr aqui um contorno cinza, dar um F12 aqui. Vou colocar aqui junto. E aí aqui, basicamente, quando a peça for escura, o contorno aqui ele sobressai. Bom, feito isso, a gente tem uma macro, tá, que a gente instala no Core, que ela faz o agrupamento de tudo. Eu clico aqui nela, dou um OK, e aí ele já criou aqui o grupo de dois objetos. Alguns tamanhos aqui ele não colocou, porque o tamanho provavelmente ele está pegando aqui um pouco fora, ele tinha que estar aqui dentro da peça. Então deixa eu ajustar aqui. Esse caso aqui, esses aqui eu vou agrupar aqui manualmente. Ele tem que ter um pato aqui. O menor de reconhecer, tem que jogar tudo junto, entendeu? Aqui você pode perceber que ele Pelo agrupou, tá? tamanho. Só que tem um aqui que está Tá, solto. Esse aqui eu vou Bom, selecionar aqui e esse vou agrupar. bom tamanho. boa tag de tamanho. Isso. Tudo agrupado. Opa, esse MD aqui com esse aqui não tá. Deixa eu agrupar aqui. Então tudo aqui virou um grupo de dois objetos. A gente faz isso aqui para atribuir o tamanho, para o sistema saber. Eu vou selecionar agora todos os PPs aqui. Vou abrir aqui no Sysbolt, vou vir aqui em criação, renomear e vou colocar os tamanhos. PP, selecionar esse aqui, P, esses aqui, M, G, GG, MG, e qual o tamanho desse aqui, XG. Vou pegar aqui os infantil. Infantil a gente coloca um sufixo, né? Então, no caso aqui, eu posso usar letra A, o inf. Lembrando que o tamanho que a gente usa aqui no Corel tem que ser o mesmo que esteja cadastrado no sistema de lista, tá? Então, por exemplo, se você cadastra aqui no Corel como 2A, 4A, 6A e no list você cadastra 2inf, 4inf, o sistema não reconhece. Então, a mesma nomenclatura que está no Corel tem que ser a mesma que esteja lá no sistema de lista. Aqui, 10A, e até o 12A. Continuar, ok. Bom, então aqui a gente já colocou o tamanho de identificação em todas as peças. Agora a gente precisa separar as camadas, tá? Eu vou selecionar aqui todas as frentes do adulto, tá? Aí, esse processo ele já é novo, tá? Eu venho aqui em criação, criar camada para o objeto selecionado, e aí eu coloco assim, o código da camisa curta é o CAN1, que é o mesmo que a gente usou lá no sistema de lista. Aí o ponto, eu coloco o nome da modelagem, eu posso pôr aqui, por exemplo, Raglan, coloco o ponto, o gênero, MA de masculino e mais um ponto de o nome da peça, que é a frente. Aí para agilizar, eu copio esse código aqui, dou um continuar, seleciono aqui as costas, criação, criar camada,
Daí eu vou mudar aqui para Costa. Vou selecionar aqui e vou mudar para MD. Vou selecionar aqui e vou mudar para ME. Então aqui, como vocês podem ver, a gente criou 4 camadas. Uma para frente, outra para costa, outra para manga direita, outra para manga esquerda. Aí vamos supor um detalhe, que vocês tenham na mesma peça dois tipos de manga, uma com ribana e outra com a bainha. Então vocês podem cadastrar também, mas aí usaria nomes diferentes. Por exemplo, esse aqui é manga direita, manga esquerda. Aí se tivesse mais outras duas mangas aqui, mais curtas, aí a gente poderia cadastrar elas como MDB e MEB, por exemplo. Seria manga esquerda barra, manga direita barra. Então, pode ter outros tipos de variáveis de mangas também no mesmo cadastro. Não precisaria fazer uma modelagem para cada variável. Aqui nas infantis, a gente vai fazer o mesmo processo. Vou selecionar elas, criação, criar camada, vou dar um Ctrl V. O nome que eu atribuí àquela peça é FV e o código da infantil é letra C, de criança, shield. Aí eu vou copiar esse código aqui, tá? Repito o mesmo processo, can1.raglan.c, que é o gênero, ponto .fv é o nome da peça. Vou continuar. Vou fazer o mesmo esquema aqui para frente normal. Dou um Ctrl V e vou colocar aqui o nome. E aqui eu vou colocar as costas. Aqui as mangas direitas. E aqui as mangas esquerdas. Bom, feito isso aqui, a gente já tem agora organizado todas as camadas. Então, praticamente o molde já está pronto. Basta a gente salvar lá na pasta lá do molde. Porém, eu vou fazer um esquema aqui, eu vou desagrupar. Eu vou colocar aqui uma marcação de tamanhos de logos, tá? Você deve ter aí o gabarito, né? Você põe aqui uma área mais ou menos de 120 por 120, deixa eu ver aqui. Não, exagerado, 100%. Eu vou deixar mais ou menos ela assim. Eu vou atribuir uma identificação a esses retângulos. Um vai chamar L1, o outro vai chamar aqui L2. Você pode também fazer aquelas modelagens tradicional, você já pode deixar aquelas faixas da Adidas também já pré-setada. Eu vou usar isso aqui só como um pequeno exemplo, tá? Vou pegar aqui, vou soldar ela aqui, e vou soldar ela aqui também. Não existe essa faixa aqui na água, mas é só para um teste mesmo. E vou colocar mais uma área aqui e mais uma outra aqui. Então aqui eu vou chamar aqui de L3, aqui de L4, aqui de L5 e aqui de L6. Eu vou pegar essas mesmas marcações e vou aqui encaixando nos demais tamanhos, né? Conforme o gabarito aí de vocês. Colocando aqui. Vamos supor que ela é aqui um pouquinho mais para baixo. Se quiser aumentar a área nos tamanhos maiores, é possível também, tá? Lembrando que tem que aumentar sempre proporcional. Essa área aqui do escudo, eu fiz ela um pouquinho mais comprida para baixo, porque costuma ter logomarcas que tem estrela, tem um escrito embaixo. Então, assim, é melhor fazer uma área que sobra pelo menos um pouco de espaço do que falte. E aí eu vou encaixando aqui. Ok. Então, aqui agora eu vou fazer o agrupamento novamente.
E aí eu vou colocando os tamanhos. Vou colocar manualmente aqui mesmo. Ok. Então aqui basicamente já está pronto o molde. Eu vou vir aqui em arquivo, salvar como, vou na pasta no diretório meu computador, C2 pontos, a pasta Sysbolt, venho aqui em moldes, vou colocar aqui Praia Mineira. Ok. Então aqui a gente fez a base do molde. Para a gente fazer o grid, que é a primeira peça, eu posso pegar aqui, por exemplo, o tamanho G, separar ele e deletar as demais. E vou pegar aqui esse infantil de 6 anos e vou deletar as demais. Aí a gente faz o seguinte, eu seleciono a infantil, a grupo, seleciono a masculino e a grupo. Essas camadas que estão vazias, sem nenhuma setinha do lado delas, eu posso apagar. E vou deixar somente aqui essas duas. Tá? Próximo passo, eu vou apagar a última informação aqui com um ponto e vou deixar assim, can1.raglan.c, can1.raglan.ma. E nesses dois grupos de 5 e 4 objetos, eu vou dar um Ctrl U e mais um outro Ctrl U. Aí agora eu só apago aqui os tamanhos na barra e já está pronto. Então, o molde em si aqui, o grid já está pronto para a gente estar usando. Eu venho aqui em arquivo, salvar como, com o mesmo nome, eu só mudo aqui a pasta e coloco grids e clico aqui em salvar. Bom, algumas coisas que já podem deixar pré-setada no grid, tá? Caso seja de preferência de vocês, é as áreas do fundo. Então aqui eu vou selecionar a peça, Shift, dois cliques, e aí eu já vou gerar aqui uma base de um quadrado, que representa o fundo da peça. Eu vou fazer a cópia. Nesse caso aqui eu vou fazer só essa aqui do adulto. Aí eu venho aqui no Sysbolt novamente, seleciono os quadrados e venho aqui em ferramentas, esticar no tamanho do molde e já deixo ativado. Aqui ativado, Ô, ativado. Davidson, Sim, só uma dúvida. Para gerar esse quadrado, qual que é o atalho que você fez mesmo? assim, você clica na peça, você segura o Shift e dá dois cliques no quadrado. Aí ele já Ah, perfeito. faz a Perfeito. área da peça. Beleza. É porque você quer. Aqui eu já vou deixar nas costas também um nome pré-setado. Deixar aqui tudo caixa alta. Detalhe aqui, deixa o texto já alinhado ao centro. E aqui eu já deixo o NO para o sistema reconhecer. E aqui eu vou deixar o número 10. E vou trocar aqui para NU. E aí já é possível deixar uma fonte já que é mais comum utilizada aí, né? Vamos pôr aqui essa Bebas. E aí já deixa um tamanho padrão aqui. Aí toda vez que gerar, já está tudo praticamente padronizado. Vou pôr aqui, deixar de outra cor. E aí eu vou salvar. Então, basicamente, aqui o nosso gabarito já está pronto. Então, a gente pode já começar a fazer um teste. Eu vou vir aqui no Sysbolt. Vou vir aqui em montagem inicial. Vou selecionar aqui o nome, né? Praia Mineira. E vou fazer aqui só um masculino para a gente testar. Dá um OK. Então, aqui é a primeira peça que a gente vai montar no sistema, tá? Aqui nesses quadrados, vocês podem já jogar o fundo, tá? E detalhe importante, quando for montar, é importante já fazer a arte bem otimizada para o tamanho da primeira peça, para não ficar muito pesada no processamento, tá? Então, deixa eu pegar aqui um gabarito aqui. Esse aqui tá bem pesado, vou pegar esse aqui. Então, aqui, deixa eu extrair aqui. Esse fundo aqui, ó, se eu extrair o conteúdo, ó, ele não está sobrando nada para o lado de fora.
tem algumas artes que quando você expande ela, ela basicamente fica muito assim, coisa para fora. Então, se eu pegar aqui e jogar aqui dentro e for processar essa área, o computador em si, quando ele vai renderizar, ele calcula também esses excedentes aqui, que acaba deixando a arte mais pesada. Então, sempre é importante deixar ela bem assim na margem do quadrado que cobre a área, para a arte ficar mais otimizada. Em últimos casos, quando você tem uma arte bem pesada, aí é ideal converter em bitmap, tá? Aqui a gente tem duas opções. Ou eu posso pegar esse fundo e jogar ele aqui dentro, ou eu poderia já pegar ele e marcar para ele esticar no tamanho do molde. Então eu venho aqui em ferramentas, esticar no tamanho do molde e já deixo ele ativado. Provavelmente ele já vai estar ativado ali, que eu já peguei de uma arte pronta. Eu vou pegar aqui e vou jogar aqui para dentro. Deixa eu fazer mais umas cópias aqui. Aí provavelmente vocês podem ter um atalho aí de Power Clip. Então, primeiro ponto é jogar o fundo aqui para dentro da peça. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é a gente colocar a logomarca, né, do time, do patrocinador. Então, eu vou pegar essas aqui como exemplo. Vou jogá-las aqui. Deixa eu extrair aqui o conteúdo delas. O que que eu estou extraindo? Porque esses quadrados, eles têm umas identificações L4, L5 e L7. Como ela não pertence a esse molde, eu tenho que cadastrar exatamente aqui nesse. Então, eu venho aqui, vou alinhar aqui a logo, vou jogá-la aqui para dentro. E aí, essa faixa aqui da Adidas, vamos supor, vou pintar ela de branco ou de vermelho, ou aquilo que você não for usar, você deleta. Então, se eu deletar essa faixa desse lado, como no sistema já está cadastrado, mas ele não vai achar o código L6 na primeira peça, ele vai deletar nas demais. E esse aqui eu vou deixar só para a gente fazer o teste. Essas marcações, se não tiver patrocinador, vocês podem deletar. Eu vou colocar aqui só um círculo aqui para a gente validar aqui. Essa aqui eu vou deletar. E aqui eu posso colocar essa logomarca aqui livre também. Posso pôr ela aqui, posso pôr ela aqui. Eu poderia fazer uma área aqui nas costas também, já padronizada. Deixar uma área aqui assim. Ou poderia também fazer mais uma área que cubra a parte da peça, tá? Nesses casos aqui, é ideal ter, quando você tem aquelas camisas de evento que é cheio de patrocinador. E aí, como tem vários tamanhos, essas caixas aqui, elas são áreas delimitadoras que não deixam as logomarcas chegar perto aqui da área da costura. Então, é importante ter aqui também essa parte aqui nas costas, tá? Como aqui na frente também. Mas lembrando que não é obrigatório, é opcional. Eu posso colocar aqui também e depois do processamento a gente pode ajustar. Aqui o número, o nome e o número já está pré-definido como NU, NO, e eles já estão também alinhados aqui ao centro. Então, não preciso fazer essas pré-definições. Eu poderia aqui simplesmente trocar a fonte. Eu vou colocar aqui, deixar essa fonte e vou deixar esse número. Eu posso fazer um contorno no número? Sim. Lembrando que o contorno ele tem que ser usado F12, porque se for aquele contorno nativo do Corel, o sistema ele não faz o reconhecimento. Então, eu venho aqui, posso pôr esse contorno. Aí vamos supor que você tem mais um contorno. Você dá um Ctrl C, um Ctrl V. Aí a peça de baixo aqui, você aumenta o contorno dela. Vou dar um F12 aqui e vou pôr aqui, por exemplo, 18. Então aqui a gente já tem três tipos de contorno na peça. Poderia até colocar mais. Aí ambos os números estão como NU. Esse está como NU e o que está de baixo aqui também está como NU. Então pego aqui, montei a primeira peça, eu vou tirar aqui o contorno e jogo tudo para dentro do Power Clip. Seleciono aqui, jogo aqui para dentro, seleciono aqui e jogo aqui para dentro. Então aqui, basicamente, a gente já montou a primeira peça. A primeira regra é não deixar nada fora do Power Clip. Então aqui, por exemplo, ó, esse número 26 aqui que estava invisível,
Se a gente tentar processar com ele aqui, o sistema vai apontar um erro. Então, não pode ter nada do lado de fora. Eu vou deixar ele aqui de propósito, tá? Só para a gente fazer um teste. Eu vou pegar aqui agora uma lista aqui só para a gente testar. Deixa eu abrir aqui minha conta aqui, só um momento. Até então tá dando para entender tudo aí? Tá tudo ok aí? Molde. Não, tá assim. Mas Pode prosseguir. Qualquer coisa a gente volta depois. Pode ir dando continuidade. Beleza. Eu vou pegar uma lista aqui. Vou editar esses aqui, colocar aqui uns tamanhos. OTG. Essa lista aqui, como eu editei ela, eu tenho que, se eu copiar o link aqui, não dá, eu tenho que gerar um novo. Venho aqui nos 3 pontos, link JSON, um novo, confirmar, e aí eu copio aqui o link. Após copiar do link, eu vou vir aqui no Sysbolt, ver se ele já não está aberto, tá? Vou clicar aqui em processar. Seleciono aqui a modelagem, né? Eu posso escrever, ou basicamente também vocês poderiam organizar as modelagens por códigos, tá? Vou colocar aqui para E mineiro, vou colocar aqui o link, vou baixar o conteúdo. Ele reconheceu aqui os tamanhos, a quantidade de peças que tem. Vou selecionar todos e vou clicar em iniciar processamento. E aqui ele avisa que tem uma camada faltando no molde, que é 1.raglan.ma. Eu vou vir aqui, deixa eu abrir aqui a base do molde. C dois pontos, Sysbolt, molds. Deixa eu abrir aqui o Praia Mineira. Eu apagar aqui. Deixa eu deletar essa informação aqui, vou dar um Alt Tab. Deixa eu iniciar o processamento. E aí, basicamente, ele vai começar a fazer o processamento. Lembrando que não pode ter nada do lado de fora do Power Clip. Porém, a gente fez um recurso novo, que aí eu vou mostrar para você que só funciona com esse novo método de cadastro. Então, como você tem que ajustar aí os moldes, você já pode cadastrar eles nesse padrão novo do sistema, que é assim, você tem uma arte que tem 3 tipos de cores, né? Amarelo, azul e branco. Aí você já pode fazer os 3 de uma vez na mesma montagem. Eu vou te mostrar. Aqui um OK. Minimizar aqui, aí como você pode ver, ele já fez aqui a montagem, tá? Porém, o número ele não colocou na camisa, porque justamente na lista não tinha número. Então aqui a gente só tem nome e só tem tamanho. Eu vou fazer essa edição aqui também para a gente confirmar. Aí, quando ele gera o resultado, as peças estão muito distantes uma da outra. Então, a gente já poderia deixar elas aqui mais justas, né, para ficar mais bem organizado. Então, da forma como você salva a modelagem aqui, vai ser exatamente conforme ele vai gerar o resultado. Vim aqui, vou deixar aqui mais juntinho. E eu já vou deixar salvo para toda vez que ele for processar, ele seguir exatamente esse padrão. Aí aqui eu vou deletar o preview, vou excluir e vou montar de novo, tá?
Só que aí um detalhe aqui é o seguinte, eu poderia pegar esse modelo, fazer uma cópia dele, e aí eu venho aqui e vou trocar, por exemplo, essa cor. O que que eu faço? Eu tenho na mesma área dois tipos de modelos, tá? Eu vou pegar esse aqui, vou agrupar eles, Ctrl G, pera aí. Deixa eu salvar aqui e abrir de novo, porque meu Corel, como eu estou gravando a tela, ele está consumindo muita memória. Deixa eu salvar aqui, fechar aqui e abrir novamente. Enquanto ele vai abrindo, eu vou vir aqui e vou editar aqui a parte da lista. Vou vir aqui editar, eu vou pôr aqui uns números. Eu vou colocar aqui uns nomes maiores. Ilu Castro. No sistema, a gente tem quatro tipos de variáveis. Tem o nome, tem o número, a gente tem também apelido, que poderia ser um Instagram, poderia ser uma frase, ou mesmo poderia ser um cargo. E a gente tem aqui também a variável de tipo sanguíneo. Vou aqui, só para a gente testar. Aqui eu vou editar, vou pôr aqui um número, vou pôr aqui também 3 camisas. Nossa, Pedro. Salvar. Vou gerar aqui um novo link. Novo, confirmar. Vou abrir aqui o projeto que a gente fez. Praia Mineira, vou abrir aqui o Sysbolt. Aí essas cores aqui, eu vou agrupar elas e vou ocultar. Aí eu vou processar o que está aqui. Quando eu terminar, eu desoculto ela aqui, desagrupo, venho aqui, agrupo e oculto. Então dá para montar alguns modelos aqui e agrupar e ocultar para depois você processar. Daí esse modelo aqui, eu vou abrir aqui o Sysbolt, só que antes eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa logomarca, eu vou deixá-la aqui, vou pegar essa, eu vou deixá-la aqui, vou pegar o fundo, vou diminuir, vou pegar essa identificação de logo, vou deixar aqui, e essa aqui eu vou pôr aqui no centro. Isso aqui é para mostrar para vocês que o sistema vai fazer a padronização, porque já foi pré-programado lá no cadastro da modelagem, onde que é a posição de cada um. Então ele sabe que o L2 é aqui, ele sabe que o L1 é aqui, então mesmo se eu montar fora, o sistema vai fazer essa padronização. Vou abrir aqui o Sysbolt.
Vou vir aqui em processar, seleciono aqui a modelagem, venho aqui, colo o link, baixo o conteúdo, seleciono todos e clico em iniciar processamento. Vou dar aqui um OK. Vou minimizar aqui o sistema e aí a gente fez aqui exatamente alguns pedidos lá daquela lista. Aí a gente pode reparar aqui o seguinte, que o nome aqui nessa peça, ele ultrapassou a área aqui da peça. Tá? No Sysbolt, a gente pode estabelecer ali um limite da área máxima que o sistema pode colocar o nome. Tá? Aqui a marcação dos tamanhos apareceu, tudo certinho. Tá? Aqui vocês podem ver que a posição das logos do fundo, mesmo a gente tendo montado errado, ele fez ali o ajuste, porque já estava pré-determinado onde que é a posição. Nesse caso aqui dos nomes, como a gente tem uma área, se eu pegar aqui, por exemplo, vou pegar essa área aqui que dá 28 centímetros. Então, eu vou vir aqui, vou deletar o preview, vou abrir aqui o Sysbolt, vou vir aqui em configurar e vou deixar aqui a largura máxima para 28 centímetros, tá? E vou deixar uma altura fixa de 4 centímetros para todos. Então, vou colocar aqui 28 e aqui 4. Para o feminino e para o infantil, a gente pode estabelecer as regras diferentes também. Aí eu vou fechar aqui o sistema, porém antes eu vou deixar para ele colocar tudo caixa alta também. Mesmo se na lista tiver tudo minúsculo, mas ali eu coloquei para colocar caixa alta, ele vai respeitar exatamente o que está aqui no Sysbolt. Vou fechar e vou processar aqui novamente. Vou dar um sim aqui, vou selecionar a modelagem, vou colocar aqui o link, vou baixar o conteúdo, selecionar todos e iniciar o processamento. Só que antes de iniciar o processamento aqui, eu vou fazer uma alteração aqui, que a gente fez uma atualização no sistema, que mesmo se o nome tiver acento, ele faz essa padronização. Então, por exemplo, vou colocar aqui Fábio, 78, e aqui, deixa eu colocar aqui, editar aqui, vou pôr aqui Victor, e vou salvar aqui. Eu vou gerar aqui um novo link. Vou apagar esse link aqui. Vou dar um Ctrl V, vou baixar o conteúdo, selecionar todos e iniciar o processamento. Ô, Davidson, tá me ouvindo? Sim, Aqui, só espera só um segundinho que a bateria do notebook acabou, aí eu caí na outra conta. Um beleza. instante, que eu tô entrando de novo. Tá, gente.